Bom dia a todos, é um grande prazer, no Dia do Ministério Público, né, nós estarmos aqui com dois nomes de referência na questão de saúde aqui no nosso Ministério Público e no Estado, e até referências nacionais, né, a colega Liliane Dreyer Pastoris, que trabalha na Promotoria de Direitos Humanos, com uma larga experiência a respeito do assunto, a doutora Betina Kotiararenko Fishbein, que é nossa psiquiatra aqui do nosso Serviço de Saúde do Ministério Público, e também, né, destacar que esse será o primeiro dos eventos abertos, inclusive, para a participação dos nossos terceirizados, né? Nós estamos estruturando e criando um programa mais denso, com várias atividades distintas, que será instituído provavelmente para o ano que vem, mas já este ano nós estamos convocando e convidando todos os colegas a que possibilitem a participação e a assistência dos nossos terceirizados, especialmente em relação a esse nosso projeto sobre a saúde, né, mental dos membros, dos servidores, dos terceirizados, enfim, né, o Ministério Público uno e indivisível, inclusive do ponto de vista da saúde mental e física. Então, eu queria destacar que esse programa é, digamos assim, um presente, uma homenagem a todos os promotores que se dedicam diuturnamente a essa atividade, né? Eu tenho total ciência da sobrecarga de trabalho que os colegas estão experimentando, das dificuldades para a gente prover os cargos de promotor, né? Muitos cargos vagos, né? E a presença do promotor ela é fundamental. Mas eu acho que assim nós estamos vivendo novos tempos e o entusiasmo pode ser algo contagiante, né? Nós temos sim que nos orgulhar dessa atividade que a gente realiza e que pode contribuir e mudar a vida de cada um de nós. Então, eu convido a todos a assistirem um vídeo que foi gravado pelo nosso procurador-geral, justamente destacando a importância desse tema e um projeto também, ele já vai anunciar, que está tramitando na administração. Olá, eu quero começar agradecendo o convite para fazer essa fala de abertura, porque tratar sobre saúde mental no trabalho é fundamental. Ela impacta diretamente na nossa qualidade de vida, nas nossas emoções, na nossa produtividade e na maneira como nós nos relacionamos com os outros. Esse tema para mim é tão relevante que já nos primeiros dias da nossa gestão definimos a reestruturação de algumas rotinas administrativas que impactarão positivamente na qualidade de vida de todos que integram o Ministério Público do Rio Grande do Sul. E também instituímos um programa de atenção à saúde integral, que terá a representação associativa e sindical na sua composição. Contem sempre conosco e um ótimo evento para todos. Bom, então, gostaria de agradecer muito a fala do Alexandre Salles. A gente sabe a dificuldade que é conseguir uma agenda com o Procurador-Geral, né? A gente queria muito que ele pudesse ter participado aqui presencialmente, mas essa fala foi muito importante e indicativa desse projeto mais amplo que será implantado no âmbito da administração. E de pronto eu já passo a palavra, então, à nossa querida colega Liliane Dreyer Pastoris, a Liliane, conhecida de todos nós, referência nessa área, né? Promotora de justiça junto à Promotoria de Direitos Humanos, trabalhou em diversas comarcas do nosso estado, já atuou junto à Corregedoria, na assessoria do Procurador-Geral, e eu destaco, né, que a Liliane ela é especialista em saúde pública pelo programa de pós-graduação da URGS, né? Mestre em ensino em saúde do programa de pós-graduação também da URGS e doutorando em teologia pela PUC. Então, ninguém melhor do que a Liliane para nos ajudar nesse trabalho a respeito da saúde integral, né? Que é um tema que está hoje muito difundido entre os ministérios públicos, né? Nós sabemos que a sobrecarga de trabalho ela gera, né, uma angústia e uma dificuldade de enfrentamento de tantos temas que o Ministério Público tem para tratar hoje em dia, mas acho que com devoção e com a união de todos nós vamos conseguir, sim, superar esses momentos tão difíceis no nosso Ministério Público. Liliane,
tens a palavra. Obrigada. Quero agradecer ao Dr. Alexandre Saltz e à doutora Ana o convite para estar num dia tão especial, o nosso Ministério Público, como o Dia Estadual, e também parabenizar a todos os meus colegas promotores de justiça e procuradores de justiça, aos nossos servidores, estagiários e colaboradores, pelo dia 29 de junho. Então, doutora Betina, médica psiquiatra pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em psicoterapia, psicanalítica e cognitivo-comportamental, coordenadora do nosso departamento de psiquiatria forense da Associação de Psiquiatria do Estado do Rio Grande do Sul, de 2012 a 2015, e psiquiatra do Serviço de Perícias em Saúde do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Nessas semanas, né, nós temos ouvido muito sobre qualidade de vida, e ontem saiu um resultado parcial do censo de 2022, e nós soubemos que muitas pessoas saíram de suas cidades para outras cidades, e principalmente para o litoral do estado do Rio Grande do Sul, muito provavelmente buscando, né, uma melhoria de qualidade de vida, e uma das coisas que chama a atenção, até pessoas que residiam na serra, que nós sempre tínhamos, né, como um parâmetro de qualidade de vida, saindo da serra para residir no litoral. Então, eu tenho certeza que a senhora poderá nos trazer, né, mecanismos de ação e reação para a qualidade de vida, também para o nosso meio funcional e para a nossa vida do cotidiano. Então, a palavra é sua, doutora Betina. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu queria também agradecer a doutora Ana pelo convite, né, e dizer como me sinto grata, não só agradecer, muito obrigada, mas realmente me sinto grata de estar aqui nesse dia, especialmente nesse dia, falando sobre esse tema, com essa fala do Procurador-Geral, né, a respeito da preocupação com a saúde mental. Eu sou psiquiatra há mais de 30 anos, assim, essa é, né, toda a minha vida profissional é nesse sentido, assim, e fico muito contente de poder participar de uma iniciativa que visa promover a saúde, né? Muitas vezes a gente vem falar de saúde mental e fala de doença mental, né? De como lidar com a doença, de como lidar com o sintoma, de como lidar com o estresse. E eu vim aqui hoje falar realmente de saúde. Então, o que eu queria falar hoje é sobre as coisas que dão certo, no sentido de construir um funcionamento ótimo na vida da gente. Não é um funcionamento perfeito, não é a coisa ideal, é um funcionamento bom, com uma condição plena de se desenvolver, de crescer, de florescer, é um termo que se usa muito nesse tipo de estudo, né? O que se associa a essa sensação de bem-estar na ausência de doença, né? E mesmo na presença de doença, porque as pessoas que têm doença também têm direito e possibilidade e condições de buscar uma plenitude, uma gratificação na vida, né? Tem uma definição de saúde mais antiga, um pouco da OMS, né? Que é aquela que a saúde não é simplesmente a ausência de doença, mas é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, que o completo é ruim, né? Assim, quer dizer, é ruim no sentido de que é inatingível, eu acho, né? A gente não tem que buscar, como eu estava falando antes, assim, a questão da perfeição, do tá tudo certo, porque isso é uma coisa que raramente acontece na vida das pessoas, né? O que a gente precisa buscar é as condições melhores, as melhores possíveis, né? Nesse sentido, tem uma definição mais recente da OMS, eu vou ler porque não quero citar errado, né? Um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses normais da vida, trabalhar de forma produtiva e frutífera e contribuir para a sua comunidade, que eu acho uma definição bastante mais viável e atingível. Então, como construir e manter uma vida boa, né? Em primeiro lugar, assim, a questão filosófica do que é uma vida boa, do que é felicidade, ser igual ou diferente para cada um, eu, sinceramente, não me atrevo a ir ali, né? Assim, eu vou ficar na minha área. E os trabalhos, os estudos que se fazem a respeito disso,
perguntam para as pessoas, né? Se elas estão bem, se elas estão satisfeitas com a sua vida, se elas pudessem começar de novo, se elas mudariam muitas coisas, ou o que mudariam. E aí é que elas dizem se a pessoa está feliz ou não está feliz, e aí estudam essas coisas. Então, não há um critério pré-concebido do que é ser feliz. Quem tem isso, isso e isso é feliz, tá? Então, as informações que eu vou trazer a partir de agora são sobre esses estudos a respeito do que permite o consumo. Então, essa forma de funcionamento. Então, vamos começar com traços da saúde mental. Esses dias eu li uma coisa que eu achei curiosa, assim, que a pessoa chama de sintomas de funcionamento positivo. Sintoma, por definição, está relacionado à doença, né? Mas, enfim, assim, só para esclarecer bem o que eu estou vindo trazer, né? O que se associa ao funcionamento positivo. Então, tem várias questões pessoais e ambientais que se associam a isso. Eu não vou listar numa ordem de importância, né? Mas são coisas que contam. Então, em primeiro lugar, eu queria trazer o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é uma coisa muito importante porque nos permite, a partir dele, uma série de planejamentos, de ações que têm a ver com a gente mesmo, né? Nesse sentido, voltando a falar um pouquinho de felicidade, né? Tem dois tipos, assim, de busca da felicidade, do ponto de vista filosófico, vamos dizer assim, e está sendo bastante estudado em saúde mental também, que é o da eudaimonia, que é isso, o conhecimento de si mesmo e a buscar viver de acordo com o seu verdadeiro eu, vamos dizer assim, né? Em oposição ao hedonismo, não em oposição, em contrapartida, né? Ao hedonismo, que é a busca do prazer e evitação da dor, né? E parece que essa condição de viver de acordo com o seu verdadeiro eu é o que mais traz bem-estar. O autoconhecimento e a autoaceitação, né? Que andam, não são a mesma coisa, mas andam no mesmo sentido, né? Autoaceitação, autoestima, né? Não é se achar o máximo, autoestima não é isso, autoestima é saber quem a gente é, né? E poder usar as coisas que a gente tem de bom em nosso favor, em favor dos outros. Aceitação dos outros com seus defeitos, essas qualidades também, porque ninguém é perfeito, né? Autonomia, domínio do ambiente, e quero esclarecer aqui que domínio do ambiente não se refere a controle do ambiente. Controle naquele sentido, né? Cada coisa no seu lugar, a ordem certa, o jeito que eu quero, as coisas do meu jeito, porque esse jeito de funcionar é um jeito que não se associa com uma boa qualidade de vida, né? Domínio do ambiente, que eu quero dizer, é a possibilidade de criar ou de escolher um ambiente onde eu convivo que tenha a ver comigo, né? Eu não estar num ambiente que é contrário às coisas que eu quero, penso e acredito. Relações interpessoais positivas, né? Relações em que o estilo de comunicação ele seja predominantemente positivo, onde as pessoas possam utilizar os recursos que têm para ajudar a outra pessoa da relação, né? Onde possa receber auxílio também nas coisas que lhe faltam, né? Possa contribuir com o que tem e receber o que precisa, né? Propósito na vida, no sentido do que eu quero, o que eu vou fazer, não precisa necessariamente ser assim, né, uma coisa grandiosa, assim, que isso não é o que mais se associa a uma vida com bem-estar. Esse comportamento não seria necessariamente a pessoa se expor, não é, doutora Betina? Seria a pessoa escolher por ser autêntica, mas dentro de um parâmetro de normalidade, assim. Eu não sei se isso poderia ser melhor explicado, assim, porque às vezes o fato de a pessoa pode temer eu necessariamente eu querer ser eu mesma, será que eu não vou me expor? Sim, tá. Não, entenda. Não é no sentido, assim, de os seus valores, né? Por exemplo, a pessoa é professora,
tá? Trabalha numa escola, e aquela escola tem uma diretriz. E aquilo não é o que ela acredita que é bom, que é correto, que é o melhor para o desenvolvimento das outras pessoas. Então, nesse sentido, poder escolher, a senhora se refere ao domínio do ambiente aí que eu estava falando, né? Isso. Então, isso, poder escolher coisas, porque tem muitas coisas na vida que não tem, assim, o certo ou errado, né? Tirando, claro, tem coisas que são, né? Mas na média, não, né? Então, poder estar num ambiente que aquilo faça sentido para ela, né? Questões religiosas, por exemplo, né? A pessoa não está obrigada a viver de acordo com coisas que ela não acredita, mas também poder viver de acordo com coisas que ela acredita, ter liberdade para isso, né? A doutora Ana, antes da gente começar, estava falando da questão LGBT, né? Mesma coisa, né? A pessoa poder ter liberdade de ser, de viver num ambiente que seja seguro para que ela seja ela mesma. É nesse sentido. Não sei se esclareci. Sim. Tá. Obrigada por proporcionar que eu esclarecesse, porque realmente não era nesse sentido. Bom, daqui para frente, já vinha falando dessas coisas, né? Positivo, negativo, bom e ruim. Então, assim, uma coisa que eu gostaria de deixar bastante claro é que positivo e negativo que a gente está se referindo aqui é diferente de bom e ruim, de certo e errado. Tá? O positivo que eu me refiro aqui é o que nos aproxima do desfecho que a gente quer, que é uma qualidade de vida boa, uma sensação de prazer, bem-estar, de plenitude na vida, né? E o negativo é o que nos afasta disso. Então, não tem nenhum valor ético-moral o positivo e negativo que eu estou falando aqui. Tá? Isso é muito importante, porque a gente vai falar de uma série de características, já falou algumas, vai falar de outras, que algumas pessoas têm mais, outras têm menos, né? E isso não é uma coisa assim, então essa pessoa não tem esse traço, ela é uma pessoa ruim e nem merece ter uma vida boa ou de qualidade, coisa assim. Então, não é isso, né? Forma nenhuma. Tá? Então, o que se referem ao que se referem os traços positivos? Traço positivo, que são as virtudes, vamos dizer assim, são traços de caráter, de personalidade, que em muitas culturas são considerados positivos. Não é assim que eu acho, né, o que a doutora Liliane acha, o que alguém no Oriente acha. É uma coisa que vem se desenvolvendo, é tido como virtude desde de muito tempo, né? Então, amor, gratidão, capacidade de perdoar, gentileza, otimismo, coragem, sabedoria, né? Humor é um mecanismo de defesa. Cara, aqui me introduziu uma coisa que não é o que a gente está falando, mas é um mecanismo de defesa muito, muito adaptativo, né? A pessoa poder se divertir com as coisas, poder ironizar algumas coisas, não tem nada de errado nisso, né? E esses traços são recursos para lidar com os problemas que a gente tem na vida da gente, os problemas e os desafios, né? O desafio, vamos considerar assim, que é um tipo de problema que é bom, né? Que nos leva para frente. E a questão da saúde mental diz muito com isso, com o equilíbrio entre os recursos que a gente tem e os desafios ou os problemas que a vida nos impõe. Então, todos nós aqui conhecemos pessoas que têm grandes desafios na vida, né? E que estão bem, se sentem bem, são felizes, né? E tem pessoas que têm pequenos problemas e que aquilo toma uma proporção grande na vida dela. Não nos cabe julgar, né? Pequeno, que eu digo, é uma coisa assim que não compromete assim a vida da pessoa, né? Não nos cabe julgar. O que a gente está tentando fazer aqui é entender como que isso acontece, né? Saber que isso acontece e o que a gente pode fazer para favorecer esse equilíbrio entre os recursos individuais e os desafios que a gente, como nesse momento aqui, como instituição, é o que a gente está fazendo, né, pode fazer para tentar equilibrar essas duas coisas. Então, esclarecida a questão de que negativo não é ruim, vamos falar um pouco sobre as emoções negativas. Emoções negativas são basicamente emoções, são desconfortáveis, né? Ninguém gosta de sentir medo, de sentir raiva, né? Mas elas são necessárias, são normais, são humanas, e elas se associam com a nossa possibilidade de nos mantermos íntegros, né? Quem é que pode se manter íntegro se não tiver medo, se não souber se proteger,
né? Se não souber fugir do perigo. Vamos lembrar que o nosso aparato de organismo foi criado há muito tempo atrás, quando os perigos ambientais eram também diferentes, né? Essas emoções, justamente, o papel dela é nos alertar que tem uma coisa errada, né? E elas acionam tipos de comportamentos específicos. Se eu estou com medo, eu tenho que ou me esconder, ou fugir, né? Se eu estou com raiva, não que eu tenha que brigar, mas é o que normalmente a gente quer, né? Ou fica com vontade de fazer. Então, são opções restritas que se aplicam àquele estado emocional. Então, se a pessoa está sempre com medo, ela está sempre num estado emocional em que as opções de ação, elas são mais restritas. Ao contrário, as emoções positivas nos sinalizam segurança, alegria, tranquilidade, serenidade, né? E esses estados, ao contrário dos estados que a gente está quando está num estado emocional negativo, eles ampliam as possibilidades de ação, né? A gente não tem que agir numa determinada direção quando está assim. Então, são os estados que nos permitem crescer, que nos permitem florescer, porque nos permitem criar, nos permitem brincar, nos permitem estudar, trabalhar, com mais amplitude de possibilidades. Então, nesse estado emocional é que a gente cria o repertório necessário, os recursos necessários para, em outros momentos, lidar melhor com as adversidades. Tá? Então, isso é muito claro de ver, assim, numa criança que está se desenvolvendo, né? Ela está com uma situação conflituosa, que muitas coisas são conflituosas, ela está recém se desenvolvendo, né? E aí, através da brincadeira, através de coisas assim, vai criando estratégias para lidar com aquele problema. Isso segue acontecendo na nossa vida. E nós podemos dizer que os efeitos das emoções positivas, elas são mais duradouras? A gente pode dizer que os efeitos das emoções negativas, elas se sobrepõem aos efeitos das emoções negativas. Tá? Elas são mais duradouras no sentido de que, vamos dizer assim, elas tendem a permanecer por mais tempo na ausência de estímulo, né? Mas as emoções dependem da capacidade da pessoa, depende do ambiente que a pessoa está inserida, né? Uhum. Se a pessoa está inserida num ambiente muito, muito, muito violento ou ameaçador, ela pode ser menos duradoura do que as emoções negativas. Uhum. Né? Ou se é uma pessoa, eu estava falando no início, a questão enfim, da busca de uma vida plena das pessoas com transtornos mentais também, né? Se é uma pessoa assim que tem muita ansiedade, né? Tem um transtorno de ansiedade que não é tratado, por exemplo, né? A gente tem muito tratamento, né? Disponível, possível, né? Mas se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, não se dá conta, ou está num meio que isso não é valorizado, né? Buscado, né? Fica muito difícil ter um estado de emoções positivas que dure. Bom, e nas instituições? O que é uma instituição positiva? O que as instituições positivas têm em comum umas com as outras? E instituições, assim, todas, né? Todos os ambientes institucionais, grandes, pequenos. Tá? Então, primeira coisa, o propósito, né? Que é um objetivo que é compartilhado por todo mundo. É um objetivo claro, todo mundo sabe o que é, né? É reforçado por celebrações, por lembranças. Nós estamos aqui justamente hoje, né, o Dia do Ministério Público, isso é uma coisa que reforça, né, em todo mundo qual é o propósito, né, da instituição, né? Segurança é a capacidade da instituição de promover proteção aos seus integrantes, proteção contra ameaça, contra exploração, né? Justiça, que é a possibilidade de ter regras válidas para todo mundo, de forma equânime. Humanidade, preocupação, cuidado um com o outro, né? E dignidade no tratamento de todas as pessoas a despeito da posição que ocupa na instituição. Não é que as posições nas instituições elas sejam iguais, não é isso, né? As posições são diferentes. O que é igual é o respeito, a dignidade e a justiça que as pessoas merecem e que, se forem tratadas assim, vão estar, então, num ambiente mais seguro
mais capaz de promover saúde mental. Juntando tudo isso, o que importa na construção de uma vida plena? Só voltando, desculpa, a respeito das coisas das instituições, né? A gente trabalha num serviço, ele é bastante fechado dentro da instituição, né? Assim, fechado, digo assim, ele tem uma tarefa bem específica, né? E é como se fosse uma mini instituição ali dentro, né? A gente, então, hoje eu estava vindo para cá, meus colegas me mandando mensagem, felicidades, espero que corra tudo bem, boa sorte na tua apresentação, né? Que também é um cuidado um com o outro, né? Então, muito obrigada, colegas. Bom, voltando, desculpa, foi só uma parte. Só para deixar mais concreto, assim, mostrar bem o que eu estou falando. O trabalho importa e o engajamento no trabalho importa. Eles importam de forma separada e junta, né? O trabalho, mesmo sem engajamento, importa. As pessoas que se sentem bem, estão felizes, elas mais proporcionalmente, elas mais têm trabalho do que as que não se sentem bem. Mas o trabalho com engajamento importa ainda mais, né? Então, a gente define o engajamento como um estado mental positivo relacionado ao trabalho, né? Com vigor, energia, disposição, motivação, foco, orgulho, entusiasmo, né? E esse tipo de engajamento, ele é mais possível de ser atingido quando a gente tem um trabalho em que os nossos recursos e os nossos desafios estão em equilíbrio, né? De novo, a coisa do equilíbrio entre as capacidades e as necessidades do meio ambiente, né? Do ambiente que nos cerca. Isso é uma coisa bem acho que a gente sente normalmente, né? Percebe isso na vida da gente, se a gente tem um trabalho assim que nos desafia dentro de uma coisa que a gente consegue atingir, né? Às vezes com muito esforço, mas enfim, isso é uma coisa que se associa com um grau maior de motivação, de empenho. O mais que importa? Os outros importam. Não o que os outros pensam, tá? Só para deixar bem claro, os outros no sentido de relações interpessoais, né? As relações interpessoais positivas, elas são o que, isoladamente, é a coisa única, né? Que mais se relaciona com uma vida plena, com uma vida de bem-estar. Tá? Já falamos, né, o que é uma relação positiva, com predomínio de comunicações positivas, com ajuda, com espaço para o crescimento das pessoas envolvidas na relação. Ajudar os outros importa, é uma coisa que nos faz sentir bem, né? Se associa com sensações de bem-estar, ser gentil. Trabalho voluntário, uma coisa que as pessoas, assim, gratifica muito as pessoas que fazem, não precisa ser um trabalho voluntário formal, né? Às vezes pequenas ações de auxílio para as outras pessoas, né? E ter amigos, ter um relacionamento, né? Ao contrário do que se conta nas piadas, assim, casamento é uma coisa que se relaciona com bem-estar na vida. Nós ouvimos, né, tantos relatos nos últimos dias de satisfação às pessoas que têm ajudado, as pessoas que foram vítimas, né, Sim. do ciclone. Eu acho que isso também... Sim, sim, né? A gente, esse tipo de coisa, a gente ajuda e é ajudado ao mesmo tempo, sim, né? Realmente, bem lembrado, assim, porque são coisas, assim, que são necessárias, né? A gente precisa fazer. Quer dizer, as pessoas que precisam de ajuda precisam ser ajudadas, né? E quando a gente tem a possibilidade de fazer isso, realmente é uma coisa que gratifica muito, se associa com uma sensação de plenitude, né? Um quentinho, assim, por dentro, como, né, a gente sente. Realmente, né? E às vezes são coisas que estão ao nosso alcance, é só a gente parar e pensar, né? O que eu vou fazer para, né, ajudar aqui? Às vezes são coisas simples, né? Bom, e o dinheiro importa? O dinheiro importa de certa maneira. Até o nível que as pessoas têm as suas necessidades básicas atendidas, o dinheiro importa muito. As pessoas que não têm necessidades básicas, é difícil ter uma sensação de bem-estar, de vida plena, como isso que a doutora falou, né? A pessoa não ter a sua casa, não ter a sua casa, não digo a propriedade de casa, né? Eu digo o lugar, o seu lar, né? Não ter
comida, não ter abrigo, ou realmente é muito difícil que a pessoa vá se sentir num estado de bem-estar, né? Mas a partir desse nível, onde todas as necessidades básicas estão atendidas, o dinheiro vai importando cada vez menos, tá? Importa mais o que a gente faz com o dinheiro do quanto dinheiro que a gente tem. Então, o dinheiro que é empregado para experiências de vida, para vivências, para criar coisas que se associam com bem-estar, convívio, ajudar os outros e coisas assim, ele importa mais numa criação, em nos levar para uma sensação de bem-estar do que o dinheiro que a gente usa simplesmente para comprar coisas. Bom, juntando tudo isso, o que a gente tem? Se a gente pega as pessoas que estão bem, que se sentem bem, e a gente pergunta assim, descreve o que é um dia bom para ti. Então as pessoas descrevem ali, né? E o que a gente vê que tem em comum, né, predominantemente em comum esses dias bons, são dias que as pessoas fizeram coisas nas quais elas puderam sentir autonomia, competência e conexão com os outros, né? Então, de novo, a coisa do relacionamento interpessoal, a competência, ela é, na verdade, esse equilíbrio de recursos e necessidades, né? Se eu vou fazer uma coisa para a qual, se eu me proponho a fazer uma coisa para a qual eu não tenho recurso suficiente, eu não vou atingir essa sensação de competência, né? Eu não vou sentir competência, né? Se alguém me convidar, Bettina, vamos correr uma maratona, tá, eu posso ir, mas eu vou fracassar, é certo que eu vou fracassar, né? Não tem como eu me sentir competente. Agora, se me convidaram, vamos ali correr 3 quilômetros, 5 quilômetros, pode ser que eu me esforce e consiga e vou ter esse senso de competência. Então, essa coisa do equilíbrio, vê que ela aparece de diversas formas, né? Ela aparece na coisa assim dos traços pessoais, ela aparece na atividade de trabalho, ela aparece nesse senso de capacidade, de competência. Até a propósito, poucos dias atrás saiu uma reportagem, eu fiquei muito intrigada sobre a questão da importância de nós tirarmos uma soneca durante o dia, para que isso evitarmos, né, o envelhecimento do cérebro. Eu fiquei pensando da seguinte forma, por exemplo, no meu contexto, eu não tenho condições de tirar uma soneca durante o dia. Então, isso me pareceu, para mim, uma informação muito mais ansiogênica do que uma informação tranquilizadora. Então, eu pensei assim, bom, será que nós não temos outros mecanismos, não é? Para trazermos essa informação de não envelhecimento do cérebro do que uma informação tão ansiogênica dentro dessa sua proposta, né, do que é um bom dia, porque a mídia nos traz, né, essas informações soltas, sem indicadores adequados, não é, de saúde, e o reflexo que isso traz, porque isso pipocou em várias mídias, né, na televisão, nas redes sociais, sem a devida explicação, e eu acho que vem bem dentro do contexto, né, do que a senhora está trazendo, o que é um bom dia, né? Eu acho importante que a gente também fale sobre isso, né, porque são tantas as informações que isso acaba se tornando uma informação ansiogênica. Isso é tão importante, doutora, que bom que isso surgiu, porque vejam bem que a gente está falando de coisas que são um equilíbrio. Não são assim, a gente tem que ser feliz, a gente tem que ter emoções positivas, a gente tem que ter relacionamentos positivos, a gente tem que ter um bom trabalho, tem que ter um bom casamento. Isso é uma coisa... Tem que ter soneca. Tem que ter soneca, né? Tem que isso, tem que aquilo. A gente não tem que nada. A gente está falando aqui de coisas que a gente pode tentar construir no sentido de ter uma vida melhor. Agora, se a gente vai impondo essas coisas, isso é o caminho da ansiedade, da tristeza, da angústia, né? Não é isso. Por isso que essa coisa, assim, que eu não quero ser repetitiva, mas essa coisa do equilíbrio, né? É tão importante. Quer dizer, no seu caso, criaria um desequilíbrio na sua vida ter uma soneca de tarde, né? Não é uma coisa que faria bem, você ia ficar com o trabalho atrasado, talvez não conseguisse dormir de noite. Quanta gente não pode dormir de tarde, né? Senão não consegue dormir de noite. Nem é uma coisa muito recomendada em termos de higiene do sono, né? Então, a gente tem que ter também esses cuidados, assim, tem que, né? Menos um pouquinho.
né? Tem outras coisas que a gente pode fazer, assim, para manter uma vida saudável e cuidar do cérebro da gente, né? As relações interpessoais são coisas, assim, importantes, né, no envelhecimento, assim, as pessoas que têm amigos e têm relações interpessoais positivas, elas têm um envelhecimento melhor. Então, não é só dormir de tarde. A leitura de uma boa literatura. Também, né? Talvez de tomar um café com as amigas seja melhor do que dormir de tarde. Vamos falar um pouco, assim, então, de, assim, ó, técnicas que eu quero falar, assim, não é uma receita de bolo, né? São coisas, assim, que a gente sabe que se correlacionam com a potencialização dessas coisas que nos fazem bem. Então, a primeira delas é o saborear. Saborear as coisas boas, né? Esses dias uma pessoa estava comentando essas coisas, assim, da rigidez com que a gente muitas vezes se avalia, né? E a pessoa me disse assim, não, eu fui criada e levo isso para a minha vida, assim, a gente tem que olhar para as coisas que estão dando errado, que é para poder consertar. As coisas que estão dando certo, elas estão dando certo, elas vão indo. E é muito injusto com a gente, né? A gente tem que poder olhar também para o que a gente fez de bom, porque está dando certo, poder celebrar, poder comemorar, poder compartilhar com as pessoas que a gente gosta. E compartilhar, não é só postar no Instagram, pode postar no Instagram, também não é questão né? Mas é compartilhar pessoalmente, né? Nos relacionamentos que a gente tem, né? Ter uma consciência desse estado de satisfação, sabe? Não deixar passar assim, bom, se eu não estou com problema, segue, não parar e sentir isso, né? Registrar, criar, fazer fotografia, fazer álbum de fotografia, enfim, coisas assim, comemorar, né? Listar as coisas boas também é uma coisa que é uma técnica de escrita, né, que nos ajuda, tem que ser por escrito de verdade, não pode ser na mente da gente, essas coisas que a gente deixa na mente, elas não são tão eficazes, porque se a gente está num estado mental mais negativo, a gente não consegue acessar essas coisas com tanta facilidade. Enquanto que se está no papel, ou no papel, uma geração que usa papel, né? Tanta geração que usa notebook, celular, enfim, mas que esteja registrado, né? Coisas boas, né? Coisas pelas quais a gente pode ser grato, coisas que aconteceram porque a gente agiu de uma determinada forma e isso contribuiu para que o desfecho fosse positivo, né? Da mesma forma como a gente faz quando as coisas ruins acontecem, eu acho que é muito saudável a gente se perguntar, bom, uma coisa deu errado, o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa? Não fui eu, né? Mas é saudável se perguntar. E quando as coisas dão certo, igualmente é saudável se perguntar, né? Praticar atos de gentileza, como a gente estava falando, né? Voluntariado ou ajudas esporádicas, né? São coisas que ajudam, nos promovem essa sensação de bem-estar nas pessoas, essa vida com mais bem-estar. Treinar respostas positivas, construtivas, né? Procurar, buscar uma forma de se comunicar que seja essa, não é não dizer as coisas, não é só dizer coisas boas, porque às vezes a gente tem que dizer coisas que não são boas, né? Mas é a forma de comunicar as coisas. E a atenção e foco no presente, né? Vocês veem que todas essas coisas, elas só são possíveis se a gente estiver prestando atenção no que está acontecendo agora, né? A gente não pode saborear uma coisa boa se não estiver atento que uma coisa boa está acontecendo. A gente não pode listar as coisas boas se elas passaram batidas na vida da gente. Até uma servidora lá da nossa promotoria salientou ali, doutora Betina, celebrar as pequenas metas alcançadas. Muito, né? muito. Essa coisa do saborear, não estou falando assim de grandes coisas, né? Eu sei, nem sei, né? Fiz uma viagem para a Lua, sei lá, né? Pequenas coisas, né? Fiz um trabalho que ficou bom, ficou legal, eu gostei, a pessoa gostou, ajudou, né? Conseguiu, né? Teve um processo aqui que deu certo, conseguiu, que eu estava pleiteando, isso ajudou alguém, ou ajudou muitas pessoas, sabe? Coisas do dia a dia, né? Se a gente está atento e para pensar no que está acontecendo com a vida da gente, existem coisas boas acontecendo, né? Eu estou, por exemplo, aqui, a senhora falou isso, aí tem o comentário depois, excelente evento, que bom, né? Que bom que isso, que bem que isso me faz,
né? Mas para isso eu tenho que poder estar aqui, estar presente, estar interagindo com as coisas. Eu não estou interagindo muito, né? Porque senão eu não consigo também falar, mas depois vou, se eu tiver oportunidade, que vou bem olhar certamente as coisas. se está fazendo a todos, porque à medida que a senhora está falando, provavelmente todos estão lembrando e recordando, né, de inúmeras coisas boas e de pequenas e grandes metas, né, enfim. Não, mas muito, muito bem colocado, Margarete, muito obrigada. Bom, e por falar, então, atenção no presente, eu queria falar um pouquinho de mindfulness. É uma palavra que está bem na moda, né? A gente tem ouvido bastante, falado bastante, né? O mindfulness é uma prática meditativa focada nisso, né? Manter a atenção plena no momento presente. A gente pode estar às 24 horas do dia, ou assim, às 18, 16 horas do dia que a gente está acordado, atenta, 100%. Não dá, né? Mas é poder desenvolver essa capacidade, poder desenvolver essa habilidade para poder aproveitar as coisas que estão acontecendo, né? O mindfulness então, assim, o foco é esse, né? Mas tem outros conceitos envolvidos, né? Que é da gentileza, da falta de né? Da ausência de crítica, não falta de crítica, né? A prática é uma prática sem crítica, com curiosidade e com aceitação. Eu achei muito peculiar, eu estava procurando, eu gosto bastante, assim, quando eu falo, assim, de ter as imagens, porque eu acho que vai, enfim, vai ilustrando bem, e todas as imagens que tinha, que eu encontrei, eram de pessoas meditando, né, e a única imagem que, assim, que realmente tem um significado para mim do que é o mindfulness, foi essa, e que só o cachorro, ele estava no modo mindful, né, a pessoa estava no modo turbilhão, assim, e é uma pena, né? Eu acho que o mindfulness ele é para trazer essa possibilidade para as pessoas, né? Para sair desse turbilhão que está ali no pensamento da pessoinha ali e nos transportar para esse modo de funcionamento que é o modo mindful. E a última coisa que eu tinha falado das características era a aceitação. Eu quero trazer uma coisa aqui que para mim faz muito sentido. Desculpa que está em inglês. Isso é esses aplicativos que a gente tem no celular, né? É um aplicativo de meditação que eu tinha e ele vai mandando coisas. Todo dia ele manda uma coisa, né? E essa aqui é uma coisa que eu queria falar porque eu acho que se relaciona mais com o que a gente está falando e está buscando em termos de saúde mental, em termos de convívio, promoção de saúde mental no ambiente de trabalho, né? E diz assim, aceitação não significa apatia, significa enxergar claramente de um lugar de calma, sabendo quando agir e quando deixar passar. É uma definição que ela envolve muitas coisas e coisas assim bastante complexas, né? Primeiro lugar é nesse lugar de calma, assim, é um lugar que ele precisa ter segurança, né? A gente não pode ver as coisas com clareza se está com medo, e menos ainda a gente não pode decidir se vai agir ou não vai agir se está sendo ameaçado. Se está sendo ameaçado, a gente tem que ou agir no sentido de sair correndo ou ficar bem quietinho esperando que não nos enxergue, né? Mas não é uma decisão de como agir, de como fazer, né? A segunda coisa é que a gente precisa ter um pouco de tempo para refletir, né? Se a gente está sempre naquela correria e naquele estado que estava o cidadão ali da imagem anterior, né? Com 1000 coisas na cabeça, não é um lugar de calma, né? É um lugar de agitação. A gente tem que ter autonomia para poder decidir quando agir, né? Sem autonomia não tem decisão. É bom que a gente tenha autoconhecimento, saber até onde a gente pode ir, saber o tamanho do passo que a gente pode dar, né? Então, a aceitação, quando a gente fala em aceitação, a gente pensa numa coisa assim, né, apática. E eu quero falar aqui de aceitação e que a prática meditativa busca trazer também, é nesse sentido, no sentido de poder olhar e pensar, bom, aqui eu vou agir dessa forma, ali não vou agir, vou deixar assim, né? Até aqui eu posso ir, que são coisas que se relacionam assim com uma qualidade de vida melhor. Isso aqui eu trouxe só a título de ilustração, porque eu acho muito bacana, assim. É um trabalho de um colega nosso daqui, o Marcelo, psiquiatra de Porto Alegre. Eu fiz o meu treinamento de mindfulness com ele há uns anos atrás.
Isso é a tese de doutorado dele. Ele fez um trabalho multicêntrico, né, inclusive assim, com algumas cidades fora do Brasil, com treinamento de mindfulness em policiais. Né? E achei que é um tipo de profissão que até de uma certa forma se correlaciona com a gente aqui um pouco, né? No sentido, enfim, do objetivo da coisa, né? E aí, então, o que ele encontrou é que o treinamento melhora a qualidade de vida e reduz sintomas de ansiedade e depressão. Vejam que entra naquilo que a gente estava falando de positivo e negativo, né? E de bem-estar, assim, ele não só reduz sintoma de doença, quer dizer, não traz do negativo para o zero, mas produz sintomas de qualidade, vamos dizer assim, né? Se as pessoas têm interesse, assim, tem várias coisas sobre isso para ler, para estudar, locais para praticar. Tem um aplicativo que eu gosto muito, se chama Headspace. Eles começaram como um aplicativo, eles têm livro e eles têm uma série na Netflix. Quer dizer que é uma coisa bem acessível, tá? São poucos episódios, não vale maratonar, porque não é o tipo de coisa, o maratonar é o oposto do mindfulness, né? Só como dica, se alguém quiser conhecer um pouco, assim, né? Eu gosto bastante dessa série do Netflix. E, por fim, atividade física, que nada na vida é grátis, né? Assim, a gente tem que se esforçar. Deixa eu só perguntar uma dúvida antes, a respeito do que a senhora estava falando. Eu fiz uma pesquisa, até para poder conversar com a senhora, e tem uma pesquisa que saiu da FDA, eles comparam, não sei se isso teria, né, a pertinência com a questão do trabalho do seu colega sobre a redução da depressão, eles comparam a solidão como se fosse um efeito de tabagismo, né? Então, isso relacionado à depressão. Não sei se isso tem pertinência com o seu comentário anterior nesse trabalho do contexto. Eu acho que tem pertinência com tudo que a gente está falando, né, das coisas dos relacionamentos interpessoais, né? Porque eles, claro, isso já tem uma repercussão, claro, que no serviço de saúde dos Estados Unidos, né? A questão da solidão. Então, bem claro, eles fizeram uma comparação de indicadores com o tabagismo. Sim, né? o dano que causa para a saúde, é isso que a senhora está falando. Isso. A gente tende a negligenciar, né, essas questões emocionais, né? Porque solidão não é nenhuma doença, né? Não é um transtorno, não, uma coisa assim, é um estado, né? E a gente tende a diminuir a importância dessas coisas, né? A gente se foca em índice de saúde e isso, e ter uma vida saudável, fazer isso, fazer aquilo, né? E tem coisas assim bem antes, né? E a solidão é um problema muito sério, né? No mundo atualmente, porque a população está envelhecendo, né? E quem vai ficando velho vai perdendo pessoas, né? Então, realmente, assim, é um desafio, né? Manter os relacionamentos interpessoais. E até eles utilizam na pesquisa exatamente a palavra que a senhora utilizou, a negligência do sistema em relação a identificar, né, a solidão como um indicador anterior já a esses problemas de saúde, né? Bom, e atividade física, né? Atividade física é uma parte essencial, assim, de uma vida saudável. Tem um efeito sobre... não sei se dá para ler, nem eu consigo ler aqui. É um médico ali, bem tradicional, com aqueles espelhinhos, assim, sabe? De examinar o paciente. Quem é um pouco mais velho se lembra de ser examinado, assim. Eu me lembro até de usar isso para examinar. Olha, não é fácil. E aí o médico dizendo, vou lhe receitar um calmante, um remédio para emagrecer, um para circulação, um para dormir melhor, e aí no fim é um desenho assim de uma bola de vôlei na rede, escrito vôlei. Não precisa ser vôlei, né? Assim, é atividade física. Emagrecer, eu já acho que assim, ele contribui, né? Mas ele não faz emagrecer. Mas, enfim, melhora a ansiedade, melhora sintomas de depressão, melhora o sistema cardiocirculatório, meu Deus, melhora a qualidade de sono, né? Melhora toda a estrutura ósseo-muscular, né? Construção de massa magra, que também se associa a uma saúde melhor, prevenção de perda óssea e coisa assim. Então,
prevenção de demência, a gente estava falando em envelhecimento, né? Prevenção de demência, sim, né? Então, é uma coisa que a gente não precisa ser um atleta, não é isso. Eu li esses tempos uma notícia, não foi um estudo, tá? Foi uma notícia que saiu num site, assim, de coisas médicas, assim, que eles estudaram interessante, não veio na mente agora. Eles estudaram os atletas de fim de semana, né? Se essa coisa de praticar o tempo necessário, que eu não me lembro agora se era 180 ou 150 minutos por semana nesse estudo, mas eles compararam quem faz isso sábado e domingo com quem faz isso sistematicamente durante a semana, e eles acharam que quem faz no fim de semana também se beneficia, então é uma boa notícia para quem não tem tempo durante a semana, né? De poder se exercitar durante o fim de semana, e isso se associar com... fiquei sem a coisa aqui, Dom. Obrigada. Só para finalizar. Bom, era isso que eu tinha para trazer de informações, né? Nesse momento, tem muitas coisas para se falar, fico à disposição, se a senhora quiser colocar alguma coisa, se alguém no chat... Até respondendo, eu vi que alguém aqui perguntou sobre como o Ministério Público se organiza atualmente para a promoção da saúde mental das pessoas que integram a instituição. O Dr. Saulo se referiu, né, sobre esse tema no seu vídeo de abertura, né? Provavelmente haverá, então, novas manifestações a respeito, até porque está sendo, então, feito realmente um projeto, né, nesse sentido. E, então... Eu não sei se alguém mais... Bom, eu quero já de antemão me colocar totalmente à disposição, né? Para participar disso e, enfim, ajudar a construir isso, né? Eu falo em nome dos meus colegas, tenho certeza, né? O serviço como um todo. Até só também, eu não sei se a gente tem mais algum tempo ainda, também utilizando um outro mecanismo de linguagem, também... fiz umas pesquisas, né, para poder conversar com a senhora também, né, e contribuir, então, com os nossos participantes. Também uma pesquisa sobre essa, né, intensidade, não é, de participação nas redes sociais e a necessidade que as pessoas têm com o número de seguidores no Instagram e o número de likes. E, então, o pesquisador fez uma alusão no sentido de... se isso seria uma medicação, não é? Para aquele sentimento, então, de solidão ou de depressão, né? Ou então seria um veneno, né? Então, uma outra acepção. Então, não sei o que a senhora... Doutora, a gente... sei lá, mas assim, desde quando, mas assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Sim. Então, eu acho isso, eu acho que pode ser um remédio, eu acho que pode ser, quando eu falei ali no compartilhar, eu não vejo problema a pessoa compartilhar por redes sociais, né? Agora, se é só isso, se a coisa se desenvolve exclusivamente, se a autoestima toda está baseada nisso, né, nos likes, aí é um veneno. Né? Agora, se é uma coisa assim, eu estou de aniversário, meus amigos me dão parabéns, né? Entende? Então, é a dose, eu acho que é a dose. Eu acho que pode ser um remédio, pode ser um veneno. Sim, é que na verdade também o pesquisador estava também trabalhando nesse contexto, também voltado para jovens e adolescentes, sim, não é? Porque hoje nós estamos vivendo uma crise, né, muito significativa, inclusive, né, com a invasão da vida, né, e traumas e autolesões, sim, né, sim, e tentativas de suicídio, enfim, inúmeras outras questões. De pesquisador também avançava sobre isso, então por isso, né, essa discussão entre o remédio e o veneno. E é tão fácil, né, como a coisa pode se inverter nas redes sociais, né, da mesma forma que a pessoa tem 1 milhão de seguidores e likes, não sei o quê, daqui a pouco tem uma coisa que a pessoa faz que frustra a expectativa de alguém e começa, né, e aí todo mundo dislike e como é que se chama? Cancela e não sei o quê. Então, também, assim, porque tudo muito, né, também a queda é muito, né, realmente é uma coisa que a gente ainda vai ter que estudar melhor e saber melhor, e acho que a gente vai entender mais adiante, sabe, porque realmente é tudo muito rápido, né, quando a gente pensa que uma coisa meio está se estabilizando e vem outra, e vem outra, e vem outra.
Eu não sei o que a senhora, vocês consideram, né, na área, mas pelo nosso aprendizado, porque nós trabalhamos muito, né, no decorrer da pandemia, na nossa promotoria ali nos direitos humanos, que nós atuamos na área da saúde pública, porque eu acho que nada substitui o convívio humano. Né? E na nossa promotoria, ontem nós estávamos conversando sobre isso, nós convivemos muito, né? Então, não sei o que a senhora tem a dizer sobre isso nessa perspectiva, né, da qualidade. Eu concordo plenamente, eu acho que as redes sociais, o convívio, a interação nas redes sociais, elas podem ser positivas se elas forem uma parte de um todo de relacionamento interpessoal, né? A gente só viver de relacionamento de Instagram, não acho que é uma coisa que se relaciona com qualidade de vida. Sim, e também trazendo isso também para o ambiente laboral, né? Porque eu estou lhe falando também de um convívio que nós temos dentro da nossa estrutura na Promotoria de Justiça, nós temos um convívio, né, afável, sim, né? bom, né? E inclusive que eu acho importante, até porque entre os colegas, entre os servidores, né? É poder compartilhar coisas, poder compartilhar datas importantes, sucessos, conquistas, né? Isso é muito importante. É nisso que eu estava me referindo. E às vezes são coisas que outras pessoas a gente vai botar na rede social, não faz sentido para ninguém, né? Só faz sentido para aquele grupo ali, né? Exatamente. Não sei se temos mais algum aqui. Tem alguém falando sobre a higiene do sono, não sei se a senhora quer acrescentar mais alguma coisa. Tem algumas pessoas perguntando sobre o que a instituição ia fazer, acho que as pessoas entraram depois. Aí a gente pode fazer uma outra coisa num outro momento. Num outro momento, eu expliquei né, tínhamos o vídeo do Dr. Salles. Eu estou à disposição. Doutora, não sei se a senhora quer acrescentar aqui, as pessoas estão lhe perguntando alguma coisa mais a respeito da higiene do sono. Pois não sei se eu posso falar ou fazer. Posso? Tá. Bom, higiene do sono, então, assim, uma série de medidas assim que a gente procura adotar para melhorar o sono, né? Uma delas é não ficar no Instagram até a hora de dormir, né? E depois desligar o telefone, botar ali do lado, fazendo plim, plim, plim e tentar dormir, né? Então, essa é uma delas, de verdade, tá? Evitar substâncias estimulantes, né? Cafeína, todos os tipos de cafeína, não é só café, né? Café, chá preto, Coca-Cola, chimarrão, chá preto nos seus todos os sentidos, né? Verde e branco também é a mesma substância que tem cafeína. Praticar atividade física, né? Tem uma recomendação que é evitar atividade física pesada perto da hora de dormir. Assim, na prática, eu acho que é uma recomendação relativa. Eu acho que a gente pode tentar evitar, mas nem sempre é uma coisa que se... Claro, não é assim, né? Correr 10 quilômetros, tomar banho e querer deitar, não é isso, né? Ter esse tempo de desacelerar, né? Tem gente que estuda de noite, por exemplo, assim, é um problema, né? Porque às vezes tem que chegar em casa, tem que dar um tempinho, assim, para o cérebro entrar num outro modo de funcionamento, né? Evitar coisas, assim, de... mesmo se vai ver uma televisão, vai assistir um filme, uma coisa muito estimulante, né? Ou assustador, ou coisa assim, barulho. Então, ter silêncio, ter escuro, né? Tem pessoas que gostam de uma luzinha, assim, tá ok, não tem problema. Que mais que eu diria em termos de higiene do sono? Ter horário, né? Nem todo mundo consegue a hora que quer dormir, né? A senhora falou na soneca diurna, eu sou uma pessoa que, de jeito, olha, tem que ser uma coisa muito especial, assim, para eu poder dormir de tarde. Então, se a gente cria um hábito de sono, né, com horário de dormir, horário de acordar, isso facilita, né? As pessoas que têm problema para pegar no sono e dormem até mais tarde, convém ir trazendo o horário de sono para um horário melhor. Não adianta a gente dormir até meio-dia e depois querer dormir às 10 da noite no dia seguinte, não vai conseguir, né? Não sei se eu teria agora, assim, de cabeça alguma outra coisa. Eu falei de atividade física, né? Fazer atividade física. É isso. Evitar álcool, né? O álcool e o cigarro, assim, por mais que ele tenha, pode ter um efeito, assim, de dar sono, a qualidade de sono é bem pior. Então, doutora Betina, queremos lhe agradecer, foi muito importante as suas colocações, né? Acho que só pelas manifestações do chat aí já percebemos que
precisaremos ter um evento, não é, para falarmos de outras questões, e qualidade de vida é sempre algo que interessa a todos, não é? Tanto no nosso aspecto de vida pessoal, quanto no nosso ambiente laboral. Quero agradecer também a presença de todos os colegas, servidores, estagiários e colaboradores, e mais uma vez, então, parabéns a todos nós por esse nosso dia 29 de junho. Também agradecer ao Dr. Alexandre Saltz e à doutora Ana Marquesan pela oportunidade. Muito obrigada. Bom, eu também quero agradecer a oportunidade, agradecer as pessoas que nos assistiram, que mandaram mensagens. Obrigada, doutora, né, por ter participado comigo dessa atividade. Obrigada, doutora Ana, doutor Alexandre. Fico muito contente e espero poder contribuir sempre que for possível.